A nossa quinta questão é: quando Jesus não disse que era para os discípulos se guardarem do fermento do pão, era para eles se guardarem do quê? Está em Mateus 16:12. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Mais uma vez Jesus nos deixando aí uma lição muito importante, né? A gente tem que procurar rejeitar tudo aquilo que vem do homem, dos homens, né? Mas, poxa, mas tem homens de Deus aí bem intencionados. Irmãos, a gente tem que entender que a verdade está na palavra de Deus. Não em organizações religiosas, não em doutrinas estranhas. Hoje, então, né, a gente está assim, sendo bombardeado de tudo quanto é lado, de tantas esquisitices religiosas aí. É por isso que é importante ler a Bíblia, conhecer o que está na Bíblia, qual a vontade de Deus, né? O Márcio aqui, semana passada, falou mesmo, a Bíblia do primeira folha de Gênesis até a última folha em Apocalipse, ela aponta para Jesus. Ela só aponta para Jesus, só fala de Jesus, né? Então a gente não tem que estar preocupado com doutrinas, né, estranhas. A gente tem que estar preocupado com a palavra de Deus, com a verdade. E é interessante ver que você pode ler o mesmo capítulo diversas vezes, e diversas vezes você tem outro tipo de entendimento. Eu mesmo, assim, esses versículos, enquanto eu estava lendo, estudando, muitas coisas passaram pela minha cabeça, de várias maneiras eu estava, né, vendo. Essa versão minha que eu estou dando aqui agora foi o que tocou mais no meu coração. Mas realmente a palavra é viva e eficaz, né? Então, a nossa resposta, para você grifar aí na sua Bíblia, está no capítulo 16, no verso 12. A nossa sexta questão é: Jesus disse que o reino de Deus seria dado a que nação? Está escrito em Mateus 21:43, que diz assim: Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Deus tirou, né, o reino do povo judeu por causa das suas transgressões. Eu creio que a igreja dá fruto hoje, tá? Eu creio também que o reino foi tirado dos judeus e foi dado para os gentios, foi nos dado. Assim, se você for ver estudos aí aprofundados, dos teóricos, eles vão dizer que esse reino ainda será dos judeus, o povo remanescente, aquele judeu fiel que ficar depois da tribulação, né? Pode ser, eu não vou discutir isso, mas eu vejo hoje a igreja dando frutos para Deus, né? E vejo também que a gente tem que assim individualizar isso. Eu acho que a passagem bíblica de Jesus que mais me impactou, todas as vezes que eu passo por ela, eu fico realmente impactado, foi aquele milagre ao reverso que Jesus fez com a figueira. Ele foi comer o fruto, a figueira não tinha o fruto, ele ordenou que ela secasse. Ela não estava dando fruto. Então isso tem que nos tocar. Que fruto nós estamos dando para Deus? O que eu estou fazendo pelo reino? O que eu estou trabalhando em quê? Né? Quais são os dons? O que Deus me deu que eu possa, né, trabalhar, usar isso para o reino dos céus? A gente tem que ter essa preocupação também. Eu sou um reino particular, né? Então eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que dar frutos, senão eu posso secar igual aquela figueira, com certeza. E é muito interessante e bom sabermos nós que éramos considerados gentios, né, que a palavra do Senhor pôde chegar até nós, né? Com certeza. Amém. E a nossa resposta, então, está no capítulo 21, no verso 43. A nossa penúltima pergunta é: o que faria o pai de família se soubesse que horas viria o ladrão? Está em Mateus 24:43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Amém. Aqui o mais importante não é nem saber a hora que o ladrão vai vir, é saber que ele vai vir, né? Então a nossa fé, a nossa esperança está que o Senhor vai vir, ele vai voltar aqui, não é isso? Nós não sabemos a hora, não sabemos o dia, mas a gente tem que estar preparado, igual esse chefe de família.
Ele estava preparado. Ele não sabia que momento o ladrão iria vir, tá? Mas nós temos que estar preparado todo o tempo, né? Quando fala assim, vigiai, guardai, orai, buscar a Deus, né? As coisas de Deus, isso é uma preparação, porque ele pode vir a qualquer momento. A gente está aqui, de repente, a gente pode ser arrebatado, né? Alguns sinais, algumas coisas ainda não se cumpriram, a gente não tem que se preocupar com isso. Nossa preocupação é que momento que ele vier, no momento que ele vier, a gente esteja preparado para ele. Então, a nossa resposta está aí no capítulo 24, no verso 43. E a nossa última pergunta é: quais frases Pedro usou para negar Jesus? Está em Mateus 26, o 70. Ele diz assim: não sei o que dizes. No versículo 72, ele diz: não conheço tal homem. E no 74, ele tornou a dizer: não conheço esse homem. Pedro chegou aqui, eu acho que no nível mais baixo da negação, né? De Deus, da salvação, das coisas de Deus, blasfemando, xingando. E ele conhecia, ele sabia da salvação. E o pavor, o medo, né? Assim, da carne, fez com que ele negasse a Cristo. E ele chegou quase ao ponto, ao nível de Judas. Ele chegou quase ao nível de Judas, né? Então, por causa de uma serviçal, de uma funcionária ali, que confrontou ele, ele negou a Cristo. E ele sabia que não poderia negar a Cristo. E quando o galo cantou, foi como se fosse um alerta, um alarme, né? Um despertador. Ele lembrou das palavras de Jesus e se retirou e chorou amargamente. Mas o que assim fica, a lição que fica, é que mais uma vez Jesus mostrou a sua misericórdia, o seu amor, né? E foi lá e resgatou Pedro, seu serviço. Ele poderia muito bem falar assim: negou, afaste-se de mim. Mas ele conhecia o coração de Pedro, sabia, né, da obra que Pedro ia fazer para o reino dos céus. E Jesus foi lá e resgatou ele. Acho que essa lição é que tem que ficar. Não é a negação de Pedro, a traição de Pedro, né? É o resgate de Pedro por Jesus. Eu acho um ponto muito interessante também o arrependimento de Pedro, né? Porque a diferença que teve com Judas aí foi essa questão do arrependimento. Ele chorou amargamente, mas ele depois não abandonou a Cristo. Tanto que a gente vai ver a história dele depois em Atos também um pouco, né? Então, ele mostrou, ele provou a Jesus que ele merecia ser resgatado. Sim, com certeza. Isso é muito interessante da gente poder analisar também, né? Então, para a gente grifar aí na nossa Bíblia, os versículos 70, 72 e 74 do capítulo 26 responde a nossa última pergunta.